Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Nessa semana, eu sigo com a segunda e última parte com um papo fantástico com Pedro Bessa. Dessa vez, falando sobre vieses cognitivos dentro daquele tema que eu já expliquei semana passada, a desvantagem humana. Cada dia, todo dia, educando a mente, descobrindo a magia. Sentimentos complexos. E eu repito aqui todos aqueles convites que eu sempre faço. Visitarem o meu site www.adrianofreitas.com para ter acesso a outros materiais, informações sobre projetos que eu desenvolvo e também ajudar a compartilhar este podcast, os episódios de seu interesse, para que possa, com isso, nos ajudar a manter o projeto, porque o projeto depende da audiência e da colaboração de vocês nessa divulgação. E aqueles que quiserem contribuir, enviando críticas, dúvidas, elogios, sugestões, podem fazer isso através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Nas redes sociais, basta procurar por neurociência.af no TikTok, Instagram e Facebook. As neurociências com Adriano Freitas. Bom, pessoal, e de novo eu arrastei ele aqui, estou fazendo ele ficar de castigo, porque eu não vou perder a oportunidade de ser mais um episódio batendo papo aqui com o Pedro, esse papo fantástico. Eu tenho certeza que quem acompanhou primeiro, acompanhou de semana passada, vai curtir mais ainda esse daqui. E eu vou pedir para ele se apresentar de novo, porque Pedro Bessa, para quem não ouviu o episódio anterior, é meu amigo de infância, há décadas, que eu me recuso a falar quantas, né? Porque isso aí vai ser um problema. Não tem problema com a idade, não, mas não custa evitar, né? E aí, ele é meu amigo de infância, mas fora isso, é um profissional de audiovisual, trabalha com fotografia de publicidade, trabalha com TV, com fotografia de cinema. Trabalhos fantásticos que eu aconselho conhecer. Ele vai deixar aí o Instagram dele depois, então não deixem de conhecer, que é um trabalho fantástico. Mas o motivo dele estar aqui é justamente por ser uma pessoa que tem uma visão crítica, como eu falei na vez passada, a gente até falou sobre isso. Quem não ouviu, eu aconselho ou dar uma pausa aqui lá no outro episódio, ou então ouvir esse, depois voltar. Que é uma pessoa bastante crítica, né? Não no sentido de ficar falando mal, criticando as pessoas, não é esse a questão, né? É uma pessoa, eu diria que analítica, né? Que olha as situações e realmente raciocina em cima daquilo, tem um fundamento, uma ótima cultura, um bom embasamento. Então é um papo que só tem a contribuir. Então por isso a vinda dele aqui nesse episódio. Então, e mais esse episódio, na verdade, né? Então, Pedro, eu vou pedir para se apresentar novamente para quem ainda não te ouviu, e aí a gente vai entrar no nosso assunto hoje, que tem coisas polêmicas ligadas a ele. Então, vamos lá, se apresenta aí para o pessoal. Oba, adoro polêmica. E eu acho que talvez seja uma maneira de apresentar diferente um pouco agora desse episódio, para quem não viu o outro ainda. Bom, eu trabalho com fotografia, com audiovisual e foram anos em publicidade. E desenvolvi muito por causa desse trabalho dentro da publicidade, uma crítica à própria publicidade, né, aos trabalhos de comunicação social, e tento trazer isso para o meu trabalho como fotógrafo também. Então, além da fotografia social que a gente faz com casamento, com aniversários, né, além da fotografia comercial, com produtos, moda, eu tento fazer uma fotografia sempre, em todos esses aspectos de fotografia, seja social, seja comercial, seja paisagem, meu trabalho com paisagem,
eu tento trazer sempre uma coisa que envolva uma história, né? Então, se eu fizer um casamento, eu vou tentar contar a história daquele evento, das pessoas que estavam ali, o que estava acontecendo ali. Se eu fizer a fotografia de um produto, eu vou tentar mostrar que história que aquele produto tem, de alguma maneira, né? E na paisagem eu tento contar a história da sociedade, da sociedade, do meio ambiente, né, do que a gente vive, e nas fotografias do que acontece na sociedade, como por exemplo um protesto, eu tento contar a história da nossa sociedade, das relações humanas que nós temos. Beleza. Bom, e antes de eu começar já te provocando aqui, que esse episódio aqui eu diria que vai ser mais provocativo ainda. Eu gostaria de citar para quem está me ouvindo que eu vou falar aqui dos chamados vieses cognitivos. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre eles, porque a gente já teve uma série de episódios sobre vieses cognitivos, onde, inclusive, na ocasião, eu bati um papo com um economista que é lá de São Paulo, que é o Antônio Matheus de Sá. Ele é um economista que tem especialização em neurociência comportamental, então, a chamada neuroeconomia, que gera as tomadas de decisão, né, com base nas neurociências, e que é bastante aplicado nas áreas de economia. As grandes empresas têm consultores nessa área, inclusive. Então, eu aconselho que quem quiser mais informações, quem tiver a curiosidade, que foi o que a gente conversou no episódio anterior, né, Pedro, de buscar mais informações, um ponto de partida são essa série de episódios, se não me engano foram 4 ou 6 episódios conversando com Antônio Matheus de Sá, onde a gente, dentro das neurociências, explicou o que é cada viés cognitivo, né? Então, só para dar esse toquezinho, que tem aqui no podcast material para quem quiser se aprofundar mais sobre isso. Mas, para introduzir o assunto, o que são vieses cognitivos? São tendências humanas a erros de avaliação ou erros de tomada de decisão, porque o nosso cérebro, o nosso encéfalo, ele tem a triste necessidade de ter que economizar energia o tempo todo. É um motivo neurobiológico isso. E, em função dessa economia energética, ele tenta reduzir os processamentos que ele faz a todo instante. Então, quanto menos ele raciocinar, quanto menos ele pensar, melhor energeticamente para ele. E isso é que dá essa tendência à preguiça, né? A tendência a qualquer coisa é motivo para você não pensar muito. E justamente aí entram os vieses cognitivos, que são tendências que o cérebro tem. Os humanos já vêm de fábrica, vamos dizer, com um sistema operacional, já com certas coisas pré-decididas, vamos dizer dessa maneira. Então, quando você se encontra numa certa situação, ele não vai raciocinar tudo de novo, todos os ângulos daquela questão. Ele já vai pegar um desses caminhos que ele já vem de fábrica e vai utilizar eles. É uma tendência natural humana. E essa tendência são chamados vieses cognitivos. Só que, numa boa parte das vezes, induz os humanos a tendências de decisões erradas, decisões equivocadas ou uma visão equivocada sobre algum fato. Então, em resumo, é isso. Mas eu aconselho voltarem lá para vocês conhecerem os vários tipos de vieses que são classificados e que já são comprovados. Mas eu vou começar aqui falando de um com o Pedro, que eu acho que na publicidade ele deve... Assim, muitos dos vieses cognitivos são apropriados pelo mundo da publicidade. Talvez eu nunca cursei publicidade, não é a minha área, nunca li alguma coisa, mas nunca estudei sobre isso, não é a minha formação, não é meu trabalho, mas eu sei que talvez, às vezes, com termos diferentes, com formas de classificar diferentes, mas eles acabam chegando lá. Eles fazem uso dessas tendências humanas para convencer a pessoa a usar algum produto, a fazer uma compra, alguma coisa nesse sentido. E o primeiro deles, que eu vou tratar aqui com o Pedro, é muito bem usado em publicidade e é também muito bem usado em política, é também muito usado em diversos outros setores, que é o chamado viés de adesão, que ele ocorre quando uma pessoa adere à ideia de um grupo ou de uma corrente ou de outras pessoas. Então, a pessoa não raciocina, não busca se informar sobre o assunto, não busca estudar,
mas ela vai porque os outros estão indo, né? Então, tanto politicamente quanto numa decisão, vou comprar aquele celular. Por quê? Ele é um absurdo de caro, você precisa dele? Tá todo mundo comprando. É moda, ele compra para se enquadrar no grupo, né? E aí, esse é o viés de adesão. E aí eu passo a primeira bola aí para o Pedro nesse sentido, né? Tanto na publicidade quanto nos outros ramos, né? Enquanto sociedade, lógico, sem a gente entrar em méritos políticos, mas a gente também não pode deixar de lado a política, fingir que ela não existe. Ela faz parte da vida, né? A partir do momento que temos uma sociedade, temos relações políticas, temos necessidades de lidar com a política. Então, tanto na política, quanto na sociedade, quanto na publicidade, você consegue perceber isso muito presente hoje e você consegue perceber um crescente nisso ou não? Sempre foi igual e está sempre igual e não está aumentando nem diminuindo? Bom, a publicidade sempre lidou demais com esse viés, né? Ela explora isso à exaustão. Você tenta criar, se já houver uma tendência, a gente tenta colocar para um determinado produto como sendo a forma segura de você consumir seguindo aquela tendência, ou se a gente tem um produto novo que você quer colocar no mercado, a gente vai tentar colocar de alguma maneira que todo mundo tem que aderir àquele novo produto. Talvez o melhor exemplo está aqui, nesse daqui, no iPhone, que quando foi lançado, a empresa que lançou não fazia celular, nunca tinha feito celular na história, não tinha nada a ver, teoricamente, com a indústria de celulares. Existiam gigantes da indústria de celular que faziam celulares extremamente diversos, e de repente chega uma empresa e falou que você só precisa de um botão aqui embaixo e acabou, e esse é o formato e todo mundo tem que ter isso daqui. Isso causou até nas empresas esse viés de adesão. Hoje em dia todos os celulares têm esse mesmo formato. Acabou. A partir do momento que esse aqui teve sucesso, as empresas, eu vou pegar os celulares da Nokia, eu vou pegar os celulares de flip, celulares que se dobravam, que se abriam, tinham formatos diversos, que eram menores, que eram maiores, de repente todo mundo começou a fazer tudo igual, porque eu acho que o ser humano, ele... E aí funciona também dentro da sociedade empresarial, você tem medo de não... Ou por não pensar, falar, não, vou seguir aquela corrente, ou se eu não aderir àquela corrente, eu vou perder alguma coisa. Né? E na publicidade, efetivamente, a gente usa essa exaustão, é a base, talvez, da publicidade, e pegando pelo lado psicológico, a exploração do medo e da falta. Né? Aí Freud já explicou isso muito bem. A partir do momento que o ser humano deixa de mamar no peito da mãe, ele vai sempre sentir uma falta de alguma coisa e ele vai para o lado onde ele vai pensar menos. É muito mais fácil você seguir por ali se você não precisa pensar. Você adere àquilo que está ali, a sua mão já colocado para você. Isso acontece também no pensamento religioso. Né? As pessoas vão aderir à religião que é colocada para elas dentro daquela sociedade culturalmente falando. Não para pensar por que está seguindo aquilo ali. No episódio anterior eu falei muitas vezes a minha filha, porque eu estou usando ela muitas vezes para analisar a própria sociedade e as relações que a gente vive. Eu não tenho religião, minha esposa tem, a minha filha estuda num colégio religioso e ela está começando a adquirir as frases religiosas, o pensamento religioso, sem saber muito bem exatamente por que ela está fazendo isso. Né? Aderiu àquela religião que foi colocada para ela. A religião talvez seja o exemplo mais forte, né, de viés de adesão. As pessoas, eu costumo dizer que os deuses são constantes geográficas. Né? O Deus que a pessoa vai acreditar é aquele daquela sociedade onde ela nasceu. Não é meio impensável a pessoa acreditar num Deus hindu nascendo no Brasil, por exemplo, se a pessoa não tem nada a ver com uma família hindu. Ninguém vai cair no hinduísmo aqui no Brasil. E dentro da sociedade atual,
a sociedade segue por isso daí. Então, uma tendência que veio, pegando dentro da política, e você falou de política, tudo é político. Dentro de uma sociedade, tudo é político. Qualquer pensamento que se tenha também é político de alguma forma. E é engraçado a gente pensar, né, porque por que teve uma adesão a um determinado lado do aspecto político, que eu considero, por exemplo, extremista, eu considero que vai para um lado extremo do aspecto político. Essa adesão foi, de repente, muitas vezes, por um efeito de manada mesmo. As pessoas foram seguindo aquilo ali. Porque a adesão a uma coisa ali parou de pensar. Eu não quero pensar em política. Muita gente se fala assim, tudo é política, eu vou seguir então esse lado. Né? Eu não quero pensar politicamente. A maioria das pessoas não quer pensar politicamente. Então segue aquilo que está na onda. Eu acho que isso aconteceu muito no caso atual, é o que explica o fenômeno Trump nos Estados Unidos, por exemplo. As pessoas não querem pensar politicamente quem são os candidatos. Esse cara eu conheço, tem um nome conhecido, é um cara bem sucedido, ele é rico, então eu vou aderir a ele. Né? Eu acho que esse viés é extremamente poderoso na nossa sociedade atualmente. Para o trabalho de um publicitário é essencial e, do ponto de vista sociológico, é um problema, né? Porque essa adesão pode ser boa, pode ser ruim, e muitas vezes é ruim. Isso traz uma certa dificuldade de se impedir essa adesão, às vezes, pela facilidade que e justamente a pessoa não precisa pensar, né? Como você falou, o cérebro não quer pensar, então ele vai seguir aquilo ali. E muitas vezes contra a própria pessoa, né? Se a pessoa parar para pensar que isso vai ser ruim para mim, mas não pensa, e aí segue. Perfeito. E uma curiosidade que eu vou até aproveitar o gancho, que você falou de religião também, de fato, né? Eu percebo, é comum eu ver as pessoas repetindo o que ouvem na igreja, ou repetindo o que é passado para elas de alguma forma, mas se você conversa, não com o intuito de querer tirar ela da religião, eu não vou fazer ninguém mudar de suas convicções com uma conversa, né? Isso é longe. Mas às vezes até para entender o que se passa na cabeça das pessoas, eu pergunto, mas você está dizendo isso, mas por quê? Com base em quê? Né? O que eu penso, o que eu acredito, de alguma forma eu consigo embasar. Eu posso não ser uma pessoa brilhante de conseguir embasar corretamente tudo que eu penso. Óbvio, ninguém tem essa perfeição. Mas algum raciocínio lógico eu tenho por trás. Se ele está certo ou não é outra história, mas eu tenho um fio de raciocínio que me levou a acreditar naquilo, que me levou a ter aquelas expectativas. Agora, algumas pessoas elas seguem esse efeito, e se você fizer a simples pergunta com base em quê, ou como você chegou a essa conclusão, ou por que você está repetindo isso, elas não conseguem te dizer. Elas dão uma volta, diz que é porque fulano explicou, que fulano falou, mas elas não são capazes de te fundamentar aquilo ali. Então, isso é uma característica do viés de adesão, né? Porque a pessoa ela segue uma manada, é o efeito manada, popularmente chamado, mas ela não é capaz de discernir sobre isso, não é capaz de embasar isso que ela fez, né? E realmente é um problema que a gente vê na sociedade e, pelo visto, não foge muito à regra. Você também percebe isso diariamente. Mas você acha que isso tem sido um crescente ou não? Eu acho que tem sido um crescente. Alguns comportamentos atuais só se explicam por causa disso. Né? A falta de questionamento, a falta de conhecimento sobre aquilo que se fala, e como se viu que um grupo está falando daquele jeito, as pessoas saem falando e abraçam, às vezes, alguma coisa de forma completamente cega. O fenômeno do terraplanismo, que agora está em declínio. Eu estou vendo um declínio nesse fenômeno. Mas ele só pode ser explicado por causa disso. Por que a pessoa vai começar a acreditar do nada que a Terra é plana? Então, existem
alguns caminhos para a pessoa chegar a essa conclusão, mas nenhuma delas foi para uma pesquisa real. Nenhuma delas foi da pessoa realmente. A pessoa ouviu, chegou uma informação dentro de uma janelinha para ela ali, e ela quer aderir àquilo ali de qualquer maneira. Ela quer, virou um fenômeno e eu quero seguir esse fenômeno. Então, que seja pelo lado religioso, na Bíblia está dizendo que a Terra é plana, então a Terra é plana. Eu quero pertencer àquela comunidade religiosa, eu aderi a ela, então eu vou questionar qualquer coisa que venha de fora, que diga o contrário, e eu tenho um caminho que me colocaram a seguir. Mas como você falou, se você parar e perguntar à pessoa por que você acha que a Terra é plana, os argumentos acabam muito rápido. A maioria das vezes, para quem seguiu por esse viés, os argumentos eles são mínimos, eles são aqueles argumentos que foram colocados, aqueles que ela vai lembrar que foram colocados para ela, e dificilmente ela vai ter um argumento próprio, pessoal. Não, mas peraí, me manda. Quando eu entro muito em discussões, por exemplo, online, e a pessoa vai me colocar alguma argumentação, entre aspas, uma argumentação, tá aqui um link, vai lá ver. Por que eu tenho que ir lá ver? Me explica o que está no link, me traga esse conhecimento. Se você está querendo que eu vá correr atrás, claro que eu vou correr atrás, mas se a gente está numa discussão aqui agora, me explique por que você usa essa conclusão. E na verdade a pessoa não foi lá ver também, só viu também o cabeçalho da coisa. Né? E no caso dos terraplanistas, está tendo agora uma situação, está se tornando viral, de um terraplanista brasileiro, que era um dos principais no YouTube, que resolveu ir lá ver o sol da meia-noite. Ele falou, se isso existir mesmo, a Terra não pode ser plana. Ele foi lá e ele viu que existe o sol da meia-noite, então a Terra não podia ser plana, ele deixou de ser terraplanista. E o mais engraçado é que, por causa disso, os seguidores mais fanáticos dele, no canal dele de YouTube, agora viraram globalistas, não são mais terraplanistas, e agora estão começando a criticar os terraplanistas. O cara está mantendo o mesmo fenômeno. Tudo bem que seja talvez do lado certo agora, mas ele mantém a mesma falta de questionamento. Esse cara que está me dizendo que agora é isso, esse fenômeno, o terraplanismo está em decadência agora, vai fazer com que pessoas terraplanistas abandonem o terraplanismo e se tornem críticos do terraplanismo, não porque eles passaram a acreditar realmente, não, mas porque aquele grupo que antes era terraplanista, agora está dizendo que não é. E é um fenômeno esquisito, e que a sociedade vai seguindo assim. Então pode ser para o bem, pode ser para o mal. Então, o caso das vacinas, por exemplo, os antivacinas, a partir do momento que um cara antivacina se torna pró-vacina, os seus seguidores vão junto com ele para aquele lado, continuando sem questionar, sem tentar entender por que tem que ser a vacina, etc. E isso é um grande problema para a sociedade, porque seguindo essas tendências, a pessoa pode fazer uma escolha muito boa ou muito ruim. E se a gente fala do terraplanismo, que é uma coisa sem consequência para a maioria das pessoas, não vai afetar em nada a vida dela na sociedade, a pessoa pode ser terraplanista à vontade. Muitas vezes, na religião, o pensamento religioso que a pessoa tem não vai afetar em nada o convívio na sociedade, mas pode afetar de maneira muito ruim. Né? Uma escolha que você faça, tem uma experiência que é interessante, se você soltar 10 vezes uma moeda para fazer cara e coroa, se cair 9 vezes no cara, a maioria das pessoas vai parar de pensar e falar, a próxima vai ser cara, a 10ª vai ser cara também. Se cair 9 vezes cara, vai ser obrigatoriamente cara. Mas a chance de cair coroa é 50% do mesmo jeito. Então a pessoa não para para pensar que as probabilidades, os conhecimentos são além daquilo que ela está enxergando com aquele cabresto se inserindo naquele momento ali. Então eu vejo sim como um problema no crescimento isso daí, e pode ser para o mal, pode ser para o bem num determinado momento, mas se pode ser para o bem para um momento, vai ser para o mal para o outro, e isso é muito ruim para a sociedade.
agora já meio que emendando nesse assunto, indo para um outro viés, aí a gente vai cada vez polemizando mais um pouquinho. Agora começa a chegar em questões até sensíveis da nossa sociedade. Aí nós temos o famoso viés de confirmação, que este é um perigo, que ele é o seguinte: a pessoa, todo mundo tem suas convicções por algum motivo. Essas convicções podem vir através de um efeito manada ou não, de um viés de adesão ou não. Ela pode ter a convicção como a minha, como a do Pedro, que tem algum fundamento, tem algum raciocínio por trás, certo ou errado, mas tem. Ou ela pode ser uma convicção vinda de um efeito manada, ok. Mas ela tem, todo mundo tem, suas opiniões, suas convicções e suas crenças. O viés de confirmação ocorre quando a pessoa precisa se posicionar de alguma forma, ou numa rede social, ou numa palestra, ou no grupo que ele pertence, na conversa com os familiares, nos colegas de trabalho, não interessa. Ele precisa ter uma posição, ele precisa externar essa posição. Só que, para ele não falar coisa de boca, ele quer comprovar, ou pedem para ele confirmar isso de alguma forma, ou ele já quer chegar confirmando o que ele falou. Só que para isso, ele faz um trabalho de pesquisa, que é aquela pesquisa que falta para se informar corretamente, para correr atrás das informações, sobra no viés de confirmação. Só que essa pesquisa é enviesada, justamente porque ele vai pesquisar todo tipo de material, não importa a fonte nem a origem, que confirme as crenças dele sobre o assunto, né? Então, se ele acredita que a vacina tem um microchip que controla a pessoa, que foi um dos papos que surgiu, né? Ele vai buscar toda a fonte de informação que fala sobre isso, para apresentar confirmando as crenças dele, mesmo que totalmente estapafúrdias. Mas ele se recusa terminantemente a mudar a crença dele de acordo com as informações que ele acha. Então, se ele achar informações científicas, se ele achar empresas de credibilidade falando, pessoas de credibilidade falando, contrário ao que ele acredita, ele não muda a opinião dele. Ele tende até a falar que aquelas pessoas estão erradas, estão equivocadas, está vendido, se vendeu por política, se vendeu por dinheiro, mas ele não muda a opinião dele com base em fatos. Mas ele quer mudar os fatos com base na opinião dele, ou seja, ele maqueia fatos, ele busca, distorce informação, ele pega uma notícia que é sobre uma coisa e distorce aquilo ali para parecer ser sobre outra, e vai comprovando, confirmando o que ele acredita. É esse o viés. E aí, meu amigo Pedro, o que você me diz desse viés de confirmação? Temos, não temos? Cara, isso está causando um fenômeno muito interessante agora, sabia? E aí eu vou pegar aqui uma coisa que eu sempre tive muito contato na minha vida profissional, que é com as empresas de mídia. As empresas de mídia sempre usaram muito, assim como a publicidade, no viés de adesão, né? Sempre quiseram que as informações fossem seguidas, né? E antigamente, se pegar antigamente que eu falo, numa época um pouco atrás, a gente era um pouco mais novo, eu tinha cabelo mais pretinho, e a única informação que eu tinha para saber das notícias do mundo era o que eu via na televisão, no jornal, né? No jornal televisivo, no jornal impresso. Eu só tinha aquela informação lá. Então, eu seguia por ali. Se um prédio caísse na Austrália, eu só saberia no jornal. Hoje em dia, com toda essa quantidade gigantesca de informação que está presente, as empresas de mídia que sempre exploraram esse viés de adesão, eles agora estão sofrendo pelo viés de confirmação, porque uma televisão, uma empresa de televisão, por exemplo, que apenas informe sobre um fato político, vamos pegar um caso político, uma empresa está aí fazendo uma informação política, a pessoa que está vendo aquilo ali, se aquela informação política não está sendo colocada dentro das características, dentro das opiniões políticas que ele quer. Então, por exemplo, vamos pegar o caso das urnas eletrônicas. As empresas de mídia colocaram o fato de que as urnas eletrônicas eram seguras
que não tinham como ser invadidas, não tinha como elas darem o resultado favorável a um ou ao outro. Mas aquela pessoa tem a crença de que foi colocada, pelo viés de adesão, principalmente, foi colocado que as urnas, elas têm um grande problema, elas são manipuláveis, etc. e tal, e as urnas não são confiáveis. A pessoa vai começar a colocar aquela empresa de mídia que colocou um fato real, uma reportagem, que muitas vezes fez a pesquisa, procurou fonte, confirmasse se era ou não confiável, e vai descartar aquela empresa de mídia completamente. E não vai descartar só nesse caso, vai descartar tudo que aquela empresa de mídia fale. E aí, nesse caso, por exemplo, de empresas de televisão, os dois lados do espectro político vão pensar da mesma maneira. A pessoa de esquerda, como eu me posiciono, muitas vezes descarta aquela empresa de mídia totalmente, se ela não estiver falando aquilo que eu quero ouvir. E eu vou fazer uma pesquisa, procurar, tem uma empresa de mídia que fale aquilo que eu penso? E sempre eu vou conseguir encontrar uma, geralmente online, dos novos canais de comunicação que existem, e vou encontrar. Então, colocando os nomes, se você me permite, né, colocar os nomes reais, a pessoa fala, não quero ver o que a Globo fala, eu vou ver o que a Jovem Pan fala. Porque a Jovem Pan está falando aquilo que eu penso. E eu vou ter a confirmação daquilo que eu penso através deles. Então, isso é um grande problema pro lado da empresa de mídia, que está reportando um fato que fez a pesquisa global das coisas que tem, e vai trazer, muitas vezes, várias opiniões diferentes, mas acaba, se a gente pegar o caso das urnas, uma empresa como a Globo, por exemplo, pode colocar ali a opinião de alguém que quer contar as urnas, que acha que o voto impresso é melhor, e outros que vão colocar com argumentos explicando por que as urnas são muito eficientes para agilizar a eleição, para evitar fraudes, uma série de coisas. E o problema é que quando se coloca todas essas opiniões, esses argumentos, alguns argumentos vão ser mais sólidos que outros. E para a pessoa que está vendo aquilo ali, se aquele argumento que se torna mais sólido não é o dela, ela vai descartar completamente as coisas. Ela não quer nem ouvir falar. E o problema é que a pessoa deixa de se informar totalmente. Eu chamo isso lá do cara que se informa só pelo WhatsApp, por exemplo. E eu tenho amigos que já me disseram literalmente que só confio naquilo que está no WhatsApp, não confio em nada que venha de uma empresa de mídia de massa. Então, ela descarta automaticamente tudo que venha dali, e se o tio, né, o tiozão do WhatsApp falou, então ele vai querer confiar porque é aquilo que está dentro da crença dela. Isso é um problema muito sério para a sociedade, né? Porque isso pode levar ao fim das empresas de mídia de massa, que vão ouvir opiniões diferentes, que teoricamente o bom jornalismo pede isso, né? Ouvir os diversos lados da notícia, e vai passar a ter apenas informação para um único lado da notícia. E cada um vai escolher seu próprio lado. Então, esse aqui está falando o que eu estou querendo ouvir, beleza, esse aqui é o que está certo. O outro que está falando o que eu não quero ouvir está errado. E vice-versa. E as tribos vão começar a se separar muito nisso daí, e leva a embates políticos totalmente sem sentido, sem nenhum argumento, usando apenas aquele único viés, e qualquer viés contrário é prejudicial a ele próprio. Então isso se torna um fenômeno de seita. O que eu chamo isso é seita. Isso é uma seita. Antigamente era seita religiosa, agora virou seita política, e é um comportamento de seita, transforma em inimigo, e aí eu vejo o grande problema em que o outro se torna um inimigo. Quem pensa diferente de mim se torna um inimigo. E como eu tenho uma confirmação por aqui, como eu tenho alguém que está dizendo que eu estou certo, pensa igual a mim, também temos como considerar que esse aqui é meu amigo, aquele outro é meu inimigo. E esse lance de transformar o outro em inimigo é um grande problema da sociedade. Sim, exato. E quando a gente tem a junção, né, desse viés de confirmação através da formação de grupos, isso se torna pior pelo sentido de que eles vão se retroalimentando, né? Você tem, se é uma pessoa que está buscando confirmar uma teoria estapafúrdia que ela pensou lá,
e ela sai buscando, acha uma fonte que escusa de um blog ou de alguma outra coisa assim, vai usando isso, de repente ela encontra com uma outra pessoa que pensa igual, e elas formam já uma dupla, aí um vai conseguir material, vai ser um reforço na pesquisa, e um vai alimentar essa teoria com mais detalhes, e o outro vai acrescentar mais detalhes, e isso vai virando uma bola de neve que depois, para você reverter e realmente tirar uma informação concreta e conseguir esclarecer as pessoas, fica muito difícil, né? Então, esse viés ele é perigoso por conta disso. E a gente viu ele muito na época da Covid, quando estava naquela questão do desespero para conseguir uma vacina, né? Os cientistas, as universidades enlouquecidas na pesquisa para tentar chegar a uma conclusão. O que a gente teve que desmentir de informação que não tinha cabimento, né? Você imagina, eu tenho as minhas redes sociais pessoais, e tenho aquelas que são mais científicas, né? Que não cabem opiniões pessoais ali. Então, mesmo nas científicas, era cada coisa muito estapafúrdia que você... Gente, não tem nem como discutir com essa pessoa, porque como que eu vou esclarecer uma pessoa que está acreditando nisso, né? E ela realmente te tinha como um inimigo por estar apresentando algo mais embasado, mais sólido. E o curioso é que esse viés de confirmação nem sempre é buscando materiais prontos. Às vezes o material nem diz exatamente o que eles buscam, mas eles conseguem deturpar a informação de uma tal maneira que algo que não é exatamente o que eles buscam acaba virando para eles o que eles querem dizer. Ou seja, eles tentam, de todo modo, conseguir embasar o que eles dizem. E um exemplo até que eu dou aqui foi justamente na época da Covid, que quando começaram a surgir as primeiras vacinas, e aí tinha os antivacinas, né? Um argumento que a gente ouvia, era comum, era o seguinte: a vacina, sei lá, da rubéola ou da poliomielite, ela demorou 10, 20 anos para ser desenvolvida. Como é que vocês querem que uma vacina que foi desenvolvida em meio ano ou em um ano seja eficaz? Lógico que isso não é, lógico que isso foi feito de qualquer maneira, lógico que isso está errado. Cara, é uma informação enviesada, né? Só que a vacina de poliomielite, lá em 1900, o vovô era garoto, é uma vacina que foi feita, né, com lápis, borracha, coragem, laboratório, e o que se tinha na época. Hoje nós temos bancos de dados biológicos, neurobiológicos fantásticos, criados pelos meios científicos, né? Tecnologia, equipamentos. Hoje você faz um sequenciamento de DNA praticamente, né, dependendo do que for, em uma semana, em menos que isso. Na época era coisa impensável. Então, como que você quer comparar uma vacina feita naquela época com um desespero, né? E naquela época você não teve, talvez, a urgência que teve nessa pandemia de estar o mundo inteiro envolvido nisso, todos os principais cientistas, centros de pesquisa, universidades, todo mundo envolvido nisso, trabalhando dia e noite, gente sem dormir, trocando turno. E vocês acham que não foi um esforço hercúleo para conseguir, ao invés das pessoas até agradecerem? Não, está errado, porque lá atrás a vacina demorou 20 anos, tinha que demorar 20 anos agora também. Então, eles são fatos que eles deturpam, partem de fatos concretos, fatos que são reais. A vacina de 20 anos é real, a vacina de 1 ano é real, só que eles fazem uso desses fatos concretos para distorcer o que eles querem dizer, né? Então, e aí vem uma lógica toda enviesada e aí vão ganhando adesões por conta disso. Eu penso que você perceba essas distorções também, né? Com certeza. Eu considero que a vacina para a Covid é o maior feito da história da humanidade. Além de tudo que o ser humano já fez na história, ter criado essa vacina no tempo que foi, é o maior feito, é a maior glória do ser humano. E deveria ser colocado desse jeito, na minha opinião. Infelizmente, no mundo atual, parece que a maior glória do ser humano é conseguir fazer uma dança diferente no TikTok.
E enquanto que o cientista que tem hoje, felizmente, uma quantidade de acesso, né, a testes, uma maior facilidade, a simulações, a um conhecimento tecnológico, desenvolvimento tecnológico incrível, o ser humano conseguiu criar num tempo tão curto uma vacina que salvou milhões de pessoas, mas milhões de pessoas. Nós fazemos guerras que matam milhões de pessoas em um tempo tão curto quanto foi desenvolvida a vacina. Mata mais gente num tempo tão curto quando foi desenvolvida a vacina. Então a capacidade do ser humano de criar uma coisa para salvar milhões de pessoas nesse mesmo tempo, para mim foi o maior feito da humanidade. Porque era muito fácil matar e era muito mais difícil salvar. Se matava muito mais gente num tempo curto e para se salvar as pessoas o tempo era muito mais longo. Então eu vejo esse elemento que aconteceu na história recente como uma... Não sei se vai ser o ápice do ser humano, mas por enquanto é o maior feito da humanidade. E quem lutou contra isso lutou contra a sociedade como um todo. Porque a gente estava tendo uma quantidade de mortes enormes e a gente tinha um maluco na presidência correndo atrás de uma ema com uma caixa de cloroquina. E o problema é que quando se tem uma pessoa numa posição de autoridade, como a gente teve aqui no Brasil, o presidente da República, indo contra a ciência, usando de uma informação totalmente enviesada, distorcida, a cloroquina funciona contra a Covid. As pessoas buscaram realmente a confirmação nessa figura de autoridade. E se encontraram uma figura de autoridade que dava luz para aquela crença daquela pessoa, elas seguiram por ali. E aí, no Brasil, bom, você me apresentou como uma pessoa crítica, e eu considero que isso matou cerca de 400 mil pessoas. Né? Essa confirmação pela autoridade matou 400 mil pessoas no Brasil pela Covid. E fez com que pessoas próximas de mim tenham ido embora, tenham morrido de Covid, por ir contra o conhecimento, ir contra a ciência, justamente porque encontrou confirmação numa figura de autoridade. No caso de quem eu perdi, encontrou na autoridade de um parente, um tiozão da WhatsApp, que confirmou para ela que aquilo ali era o que era mesmo e pronto. Então, é um problema enorme para a sociedade isso, né? Como eu falei antes, pode ir para o bem e pode ir para o mal. E quando vai para o mal com vontade. Verdade, infelizmente, né? E para entrar no terceiro e último viés aí que a gente vai tratar, é o conhecido como viés de enquadramento. Para quem não conhece, vai ter lá nos outros episódios, mas só para dar um resuminho, é quando a pessoa acredita no que é passado para ela sem analisar as outras questões que envolvem aquele assunto, né? Você é enquadrado a pensar de uma maneira ou a ver uma parte da história, né? Enquadra aquela parte da história. É diferente da confirmação, porque na confirmação você busca coisas que te confirmam aquilo. E no viés de enquadramento é que você tem uma tendência a acreditar quando a outra pessoa te dá uma visão parcial e você não busca ter os outros ângulos da questão. Você tem uma tendência maior a pegar essa visão parcial, né? Então, por exemplo, se eu digo... teve uma manifestação a favor do brócolis. Os comedores de brócolis, né, foram lá na manifestação. Aí aquilo é divulgado na imprensa ou em algum outro órgão. Olha, houveram 500 mil pessoas na manifestação pró-brócolis, né, a favor de se distribuir brócolis na escola, de se comer brócolis todo dia. Beleza. Aí
imprensa divulga que houveram 500 mil pessoas. O que você tem como sensação quando você escuta isso? Poxa, 500 mil pessoas é muita gente, né? Então foi uma manifestação enorme, foi. Mas qual é a população do Brasil? São, sei lá, já nem sei mais quantos são exatamente, são 200 e poucos milhões, não é isso? Então você vê uma população de 200 e poucos milhões, esses 500 mil significam o que para essa população? A gente percebe que não é uma manifestação tão grande assim a favor do brócolis, né? Então, você pode ter aí 219 milhões e 500 mil pessoas que não gostam de brócolis. E você teve 500 que demonstraram que gostavam. Se você enquadra e diz, olha, 219 milhões e 500 mil pessoas não gostam de brócolis, você vai estar enquadrando uma parte dos fatos. Você vai estar dizendo, olha, a maioria não gosta de brócolis. Ok. Agora, se você vai lá e diz 500 mil pessoas fizeram manifestação porque querem brócolis, porque gostam de brócolis. Se você só tiver essa informação, você tem a tendência de acreditar que foi grande. Que é uma big de uma manifestação a favor do brócolis. Então, nessa situação, o humano tende a errar, né? Porque ele tende a seguir o que é enquadrado para ele do fato. E ele não tem a tendência, aí entra aquela economia de energia do cérebro de buscar os outros fatos. Bom, houveram 500 mil pessoas gostando de brócolis, mas quantos não gostam? Mas quantos gostam, mas passa mal quando come? E quantos, sabe, tem outras situações envolvendo brócolis. Então, você buscou saber? Não, você acreditou no enquadramento que fizeram de 500 mil pessoas gostando de brócolis. Então, isso é o viés de enquadramento. E como que você enxerga isso no mercado aí publicitário, sociedade, político? O que você enxerga desse enquadramento aí? Porque, assim, ele é uma tendência humana a engolir o que é passado, mas, por outro lado, isso torna para quem passa essa informação, isso dá um certo poder a essa pessoa, porque dependendo de como ela formata o fato, formata a notícia, você não pode acusar ela de mentir. Ah, mas tal órgão de imprensa mentiu? Não. Tal político mentiu? Não. Tal líder religioso mentiu? Não. Mas ele passou o real quadro da situação ou ele enquadrou um pouquinho ali só? Né? Então, isso é muito danoso se a pessoa realmente não tiver consciência e não correr atrás. E como que você enxerga isso aí na sua atuação? Olha, isso na publicidade é muito usado, né? O publicitário ele não pode mentir. A gente não pode mentir, mas a gente pode tranquilamente omitir, né? E é engraçado como já se usou muito isso dentro da publicidade, como quando haviam ainda as propagandas de cigarro, né? Eles enquadravam o cigarro como sendo uma coisa saudável, por incrível que pareça. Aquela imagem daquele cowboy da Marlboro, né, que ficava ali, era o cara bonitão, o cara forte, né, e as pessoas viam aquela imagem, queriam aquela imagem e descartavam qualquer outra coisa. Então, nesse ponto, quando começou a ter aquelas imagens de uma pessoa sofrendo com câncer no maço de cigarro, se teve impacto, eu tenho certeza que teve. Porque quando a pessoa, você falou aqui que a pessoa não quer mais pesquisar, não quer saber do outro lado, mas estava ali no maço de cigarro dela, que foi colocado para ela. Isso quebrou um pouco esse viés, né, do enquadramento, porque era enquadrado pela propaganda, ou a propaganda do Hollywood, o cara fazendo esporte, o cara feliz, o cara tudo eternamente jovem, fazendo aquilo ali, a pessoa só via aquilo como estímulo, né, e são estímulos. Né, uma imagem de alguém sofrendo com câncer de pulmão no maço de cigarro é, apesar de tudo, um certo estímulo, né, que está sendo colocado ali. Se conseguiu quebrar essa propaganda, mas era usado absurdamente pela propaganda. Na briga entre Coca-Cola e Pepsi, se teve muito isso. Né, a Pepsi foi fazer a propaganda
sua bebida contra a Coca-Cola, enquadrando a Pepsi como sendo um fenômeno de contracultura, enquanto que a Coca-Cola se colocava como um fenômeno conservador, familiar. E aí se usa muito as famosas frases impositivas: beba Coca-Cola, né? Coma não sei o que, consuma, obrigando a pessoa a seguir aquilo ali dentro daquele enquadramento bonitinho que foi colocado naquela propaganda. Realmente a propaganda usa muito disso, omitindo todos os lados. Então, quando começou a ter uma reação contra a indústria do cigarro, da propaganda de cigarro, num primeiro momento a reação da publicidade foi fazer de conta que nada daquilo tinha. E os primeiros estudos sobre os malefícios do cigarro começaram a surgir nos anos 60 e 70, mas só se fez alguma coisa efetiva acima da publicidade no final dos anos 80, início dos 90. Até lá tiveram aí 3 décadas em que a publicidade omitiu todos esses estudos, todo esse conhecimento, e as pessoas não queriam saber, somente quem consumia cigarro não queria saber que fazia mal. Se coloca no maço do cigarro ali que o negócio faz mal e você vê aquilo ali, esse estímulo ele quebra um pouco desse viés aí. Então a sociedade trabalha demais com isso na publicidade, trabalha demais com isso na política, né, de se apresentar fatos. Eu acho engraçado como qualquer prefeito pode falar, se falar de tudo que ele fez, a cidade está linda, maravilhosa. E qualquer prefeito pode falar de coisas que ele fez e colocar na ponta do pé. E se você parar para pensar, para ouvir, sem tentar ouvir qualquer outro lado, a cidade está linda, maravilhosa, está tudo perfeito. E se a pessoa não fizer uma busca crítica de buscar, bom, mas está tudo bem, mas e o que tem mais? Né? E aí eu acho extremamente perigoso se a pessoa não buscar qualquer outra informação, ficar presa unicamente àquela informação que chega para ela e ela não buscar um conhecimento, né? Às vezes o conhecimento até é errado, mas vamos pegar um exemplo dentro da publicidade, né? Nós crescemos com um personagem fantástico como o Popeye, que apertava lá sua latinha de espinafre, comia espinafre. Cara, eu odiava espinafre. Minha mãe chegava, não, mas tem ferro, olha o Popeye. Tem ferro. O espinafre não é nada demais no ferro. Ele não é uma grande fonte de ferro, mas se colocou, porque num determinado momento, para os americanos lá se criou um personagem para fazer os americanos consumirem mais ferro, e aí foi ter um estudo do exército americano que foi distorcido. Pegaram um estudo do exército americano que mostrava que dentro de alguns alimentos o espinafre tinha mais ferro, mas não era um estudo exclusivo para ver qual tinha mais ferro, mas aquele ali representava, e alguém pegou aquilo ali no governo americano e falou, olha, o espinafre é o que tem mais ferro. Não se fez um estudo para ver qual tinha mais ferro. Dentro de um estudo se encontrou o espinafre e pegaram, vamos criar um personagem que vai fazer as crianças quererem consumir espinafre. E eu tive essa coisa de se colocar para eles, você tem que comer espinafre, porque senão você não vai ter ferro. Né? Agora, a gente fez isso com minha filha agora com feijão. A minha filha começou a consumir feijão pra caramba, porque tem que ter feijão, tem que ter aquele elemento que tem no feijão. E aí eu fui com o feijão, gente, pra quê? Peraí, calma. Vamos pensar, por que ela precisa comer feijão todo dia? Porque ela precisa... Mas não tem outras fontes, não tem outra maneira de colocar isso? Será que depois ela não vai pegar a raiva do feijão? Né? De repente, se ele puser demais aquilo ali, aquele pensamento, e para uma criança é muito fácil se colocar a informação enquadrada. Os pais como autoridade, colocando aquela informação, olha, o que você pode comer é isso aqui, pronto, acabou. Não tem aquela conversa mais ampla, e muitos pais também não vão fazer essa conversa mais ampla, chegar, pronto, existe essa aqui, o que você prefere?
Né? O que você, a publicidade, por exemplo, não quer perguntar o que as pessoas preferem. Ela é impositiva. Faça isso aqui, sendo só dentro disso aqui você vai ser feliz. Não busque outra informação, porque senão você pode acabar consumindo a marca concorrente. Eu não quero. Faça isso, siga por esse lado. Realmente é problemático, é muito problemático e às vezes pode ser bom dentro de você conseguir convencer uma grande quantidade de pessoas de alguma coisa. Até a gente falou das vacinas, quando um governo faz uma campanha pró-vacina, ela vai enquadrar dentro daquele conhecimento ali assim. Claro que a pessoa tem que também buscar outras informações. Quando se começou a cloroquina, funciona contra a Covid. Talvez, será? Existe algum estudo? Beleza, vou ver o estudo. Eu fui buscar saber se funcionava ou não. Quando se mostrou que não funcionava, não fazia nada, eu abandonei aquela ideia ali e vão buscar outras coisas, né? Mas realmente, você falou dentro do meu mercado aqui de publicitário, da parte que eu conheci, realmente a gente tenta sempre enquadrar sob a única ótica favorável que a gente quer que as pessoas vejam. Pois é, você citou a questão de saúde aí do feijão. Eu vou dar um exemplo aqui interessante que tem a ver com a minha área, né? Porque eu tenho várias especializações de neurociências, mas assim, ligada a segmentos, né? Demências e transtornos cognitivos, neuropediatria, são 6 especializações pontuais, assim, não é sobre o mesmo assunto. E uma delas é a parte cognitiva, né? Inclui a questão do sono. E uma guerra que eu passo, tanto para poder, como é que eu diria, não é nem me explicar, não. Porque eu cheguei num ponto de não querer me explicar mais, entendeu? Mas assim, muitas vezes eu entendo que até por responsabilidade, algum ouvinte do podcast questiona ou afirma alguma coisa, eu me sinto na obrigação de embasar aquilo ali, dizer porquê daquilo ali, dar alguma fonte para a pessoa pesquisar e tal, né? Até mais como uma responsabilidade do podcast ou da divulgação científica do que propriamente uma questão de explicação. E essa questão do sono quase que me tira o sono, porque é o seguinte, o que eu ouço de médico especialista dizendo as pessoas têm que dormir 8 horas todo dia, você já deve ter ouvido falar isso, né? As pessoas têm que dormir 8 horas, não deve dormir depois de tal hora, tem que ser sempre até tal hora, dormir 8 horas e tal. Não. Existem grupos que não podem fazer isso, que senão vão se sentir mal e vão ter que ficar tomando medicação, que é o que está acontecendo, né? Porque enquadra-se de todo o conhecimento que se tem sobre o sono. Sim, pegou uma maioria estatística, ok, pode ser uma maioria estatística? Mas a minoria não é tão minoria assim também não, é uma maioria relativa, tá? Dependendo da região geográfica, isso muda e tal. Então, assim, no Brasil, não é assim que funciona. Então, tem grupos de pessoas que não podem dormir mais do que 6 horas, do que 6 horas e meia, que é o limite delas. Se elas dormirem mais, elas vão ter enxaqueca, vão ter alta glicocorticoide, que é como se fosse uma diabetes provocada pelo sono. Elas vão ter diversos problemas por ter dormido mais do que o limite tolerável para ela. São os chamados pequenos dormidores. E tem os grandes, que aí sim tem que dormir um mínimo de 8 horas. Quando essa informação é passada até por alguns especialistas, é enquadrado só a informação referente aos grandes dormidores. Aquilo que é dito do sono é para um grupo, não é para a população inteira, mas está enquadrada como sendo uma informação geral. E aí as pessoas compram essa ideia, porque, poxa, eu não sou médico, estou vendo o médico falar aquilo, o que eu vou fazer? Não consigo dormir 8 horas, aí vou procurar um especialista, vou tomar remédio para dormir, vou tomar um benzodiazepínico, vou ferrar minha cognição, minha memória, porque eu acho que eu não estou dormindo direito, porque o médico falou. Quando, se ela buscar pesquisar ou buscar outros especialistas da área,
ela vai ver que não é bem assim, ela pode se enquadrar no grupo que não pode. Então, eu só aproveito para já passar essa informação aqui nesse podcast, apesar de eu já ter falado, já fica como uma informação para as pessoas e como um exemplo de viés de enquadramento que está dentro da ciência, está dentro de áreas médicas e que ocorre também, nenhuma área está livre disso. Bom, Pedro, de novo estouradaço, como sempre, mas eu peço desculpas aí pelo seu tempo, por ter estourado, te agradeço muito a participação, vou pedir para você também encerrar aí falando o que quiser, se quiser dar algum contato seu, porque quem não conhece, por favor, entre lá e conheça o trabalho maravilhoso dele de artes visuais, de fotografia, que é simplesmente fantástico. Então, Pedro, com a palavra aí, te agradecendo sempre pela disposição, dando um abraço, agradecendo muito pela participação, um papo maneiro que eu acho que só vai acrescentar as pessoas. Valeu. Obrigado, Adriano, obrigado por me ter aqui. E para essa apresentação final, que falando da minha fotografia, né, eu vou pegar um último gancho desse enquadramento. Fotografia também tem enquadramento, né? A gente enquadra muita coisa, né? E eu tento colocar dentro do meu enquadramento o meu aspecto crítico. Então, quem for lá no meu Instagram, no @PedroTV, vai ver uma fotografia de um nascer do sol e um nascer da lua. E eu coloquei numa imagem enquadrada com uma favela embaixo. Uma favela, uma comunidade, né? Chega a ser bem uma favela, um morro aqui de Friburgo, que está ocupado por uma comunidade. E eu queria mostrar aquela foto tão bonita e aquela comunidade que fica bonita junto. Então, a gente enquadrando, né, falando de como a gente vai perceber aquela comunidade dentro de um contexto de beleza visual daquele nascer do sol, nascer da lua. Então, eu agradeço muito a quem for lá no meu Instagram, deixar um comentário lá dizendo o que achou, se pensou da imagem, e recomendo procurar essas imagens lá desse nascer do sol e nascer da lua, que se enquadram muito dentro do que a gente conversou aqui hoje também. Na fotografia a gente também tem um pouco do aspecto crítico, de mostrar o que a sociedade está vivendo, e eu tenho dentro do meu trabalho na fotografia de paisagem também colocar esse lado, né? E eu acho que vocês vão conseguir ver na minha página lá do Instagram. Muito obrigado a todos e obrigado, Adriano, por me ter aqui. Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Quer participar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões? Mande um e-mail para a gente, podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Aguardo sua mensagem. Semana que vem tem mais. Te espero aqui nesse mesmo canal. Até lá! Uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Yeah, yeah.